A graça e a paz do nosso Deus esteja no seu coração, meu irmão. Nós vamos dar início, pela misericórdia e pela bondade de Deus, a mais uma aula de EBD. Vamos dar continuidade à história, ao estudo da história de Israel, pensando ainda um pouco mais sobre a vida de Moisés, né? Um dos personagens bíblicos mais importantes da história. Foi aquele personagem do Antigo Testamento que deu voz, trouxe voz à voz profética, à voz da lei, né? Assim como Elias foi aquele que encabeçou e trouxe a voz profética. Moisés, ele é o representante da voz da lei. Então, extremamente importante também ver, através desses relatos, ali como ele teve um relacionamento incrível com Deus, né? Com o Senhor. O texto até nos diz que ele falava com Deus face a face, e para representar de tão grande que era este relacionamento, né? Então o texto traz isso para expressar a intimidade de Moisés com Deus. Eu queria ler então o salmo que tem escrito na própria revista, que ele é o salmo devocional, que é Salmo 68, de 7 a 10, que diz assim: Salmo 68, de 7 a 10. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, ou seja, Deus saiu à frente e Deus saiu à frente do seu povo pelo deserto. Marchou junto com ele, mas foi à frente. A terra tremeu, ou seja, foi aquele ato ali no Sinai, quando Deus desceu, né? A terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus. O derramar chuva aqui é aquela alusão dos trovões, raios e densas nuvens, né? Onde o Senhor se revela para Israel, o Deus do Sinai. Diante de Deus, o Deus de Israel, Deus se identifica com o seu povo, né? Deste chuvas generosas, ó Deus, me refrescaste a tua herança exausta. Então, no momento de cansaço, no momento de peleja, no momento de desgastes, o Senhor dava a chuva refrescante. O Senhor se fazia presente, né? O teu povo, então, nela se instalou, já uma alusão à terra prometida, ou seja, caminhou pelo deserto, mas não era para morrer no deserto, por causa da tua bondade. Então, o Senhor supriu os pobres, supriu o seu povo que era dependente dele. Olha que salmo lindo esse salmo devocional, que também já fala a respeito, de forma bem resumida, mas fala do cuidado do Senhor ali no deserto. É isso que nós vamos aprender hoje. Estaremos estudando a lição 6, Moisés no deserto. Então, que o Senhor trabalhe através dessa lição, né, nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado, Pai, por podermos estudar a Tua Palavra. Que privilégio. Pedimos que o Senhor utilize, então, esta lição, Tua Palavra mesmo lida, para ministrar em nossos corações, nos mostrando, Pai, o caminho que devemos seguir. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, sobre nós. Peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre cada vida, Pai, representada. Te agradecemos, ó Deus, pelos milagres operados, pelas curas operadas, ó Deus. Estamos totalmente conscientes que o Senhor tem estado realmente conosco e ido à frente, nos protegendo, nos guiando, nos direcionando. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Então, a título de introdução aqui, vamos meditar então no versículo-chave, João 6,35. Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então esse versículo ele foi dito enquanto Jesus estava no deserto ali com a multidão que ele alimentou através do milagre da multiplicação de pães e peixes, né? Um grande milagre, mas esse milagre ele remete à história do maná. O maná é o pão do céu, um milagre que sustentou o povo ali no deserto,
na peregrinação. Então Jesus aqui, ele está ensinando nesse versículo que o milagre no deserto, com o maná, o milagre do passado, ele foi insuficiente, porque as pessoas comiam e voltavam a ter fome. O milagre da multiplicação também, que o próprio Jesus executou dentro do próprio capítulo de João 6, dos versículos anteriores, também não satisfez, porque as pessoas voltaram a ter fome. Mas Jesus, ele é o pão dos céus, né? Ele é o verdadeiro pão da vida. Ele diz: eu sou, remetendo a sua divindade. E ele diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus está dizendo: eu sou aquele que te sustenta para sempre. Eu sou o pão da vida. Nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede no aspecto espiritual. E a título de introdução, continuando, nós vemos o texto dizendo, né, que Israel saiu do Egito, porém Faraó resolveu persegui-lo, né? A história ali de Gênesis nos mostra isso, que começa no capítulo 14 de Gênesis, a fim de trazê-lo de volta à escravidão. Mas outra vez Deus agiu. Nós vimos isso e terminamos isso na aula passada. Primeiro Deus dividiu o mar diante do seu povo. Passaram então todas as famílias de Israel e todo o seu gado a pé enxuto por aquele mar que ele abriu. O exército dos egípcios também tentou fazer o mesmo, mas o Senhor fez com que as rodas dos seus carros de guerra todas soltassem. E ali eles ficaram. E no mesmo instante, atolados, que eles ficaram atolados, o Senhor mandou Moisés estender a mão sobre o mar, e as águas voltaram para os seus lugares e afogando todo o exército de Faraó. De manhã, logo ao concluir essa etapa, na praia, ali no capítulo 15, nós vemos Israel cantando e dançando, sabe, louvando o Senhor Deus. E nessa conclusão, nós vemos ali começando os 40 anos de peregrinação no deserto. Tá? E é aqui, dentro dessa realidade, dessa esfera de ação, que nós começamos então esse capítulo de Moisés no deserto. Dentro desse contexto que nós vamos tirar lições preciosas para nossas vidas. Ponto 1, então, dessa lição é Israel no deserto. Tá? E na nossa Bíblia está como A, aí eu coloquei só alguns subtópicos aí. O deserto, O deserto aqui, então, escrito, ou descrito, ele não significa que é um lugar de terra seca, tá? Não é aqueles lugares que muitas vezes nós achamos que tá? Porque é cheio somente com areias, tempestades de areias, não. Sem nenhuma vegetação, não é isso que o texto está dizendo, não é por esse deserto, que Israel peregrinou. Mas lá era um lugar de ermos, e com pouca população, ou seja, com pouco movimento. Então eles peregrinaram sozinhos, o povo de Israel, somente com Deus, com pouca população, não estavam em uma cidade, não estavam próximos em si de cidades, mas tinham ermos, porque ali seus gados comiam, e essa é a ideia. No Salmo 68, 7, até atrás, que nós lemos a título de introdução, isso, Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, o ermo é o mesmo termo do deserto, ou seja, quando esse povo ele andou por esse ermo, por esse lugar com algumas vegetações que seus gados se alimentavam, ali é que Israel estava, quando ele saiu do Egito, recebendo essa provisão de Deus, Então no B da revista diz que Deus ele providenciou tudo para que o seu povo, ali redimido,
sobrevivesse. Pedro me fala, né? Deus nos deu tudo que precisamos. Na sua primeira carta, nós vemos Israel experimentando disso lá no passado, né? Deus havia redimido o seu povo. Ele deu tudo o que ele necessitava e o que ele precisava durante esses 40 anos ali. O Senhor o alimentou com pão, o alimentou, lhe deu água, né? Lhe deu orientação e proteção nesse período. Por isso que a gente coloca aí que o Senhor, sabe, é o Deus da provisão. Sabe, ele o alimentou com o pão do maná. Sabe, esse pão é aquele que tinha que ser colhido diariamente para mostrar que os milagres e o sustento do Senhor era diário. Todos os dias o Senhor estava ali lhe dando, né, a cada amanhecer, o sustento durante aquele período, sabe, o sustento diário. É um Deus que se relaciona diariamente. Então eles tinham que ser colhidos diariamente. Mas no sexto dia, né, o texto também nos mostra, lá em Êxodo 16, tal, que no sexto dia eles colhiam em dobro, para que no sétimo dia eles não trabalhassem, eles descansassem, eles lembrassem do Senhor. Então eles tinham que colher apenas o suficiente. Ali normalmente, então nos primeiros 5 dias, para o seu dia. E no sexto dia, eles escolhiam o suficiente para 2 dias, porque senão estragaria. Então no sexto dia, eles colhiam em dobro para que no sábado eles pudessem glorificar e adorar o Senhor, que era o dia do Senhor. A água, nós vemos que no deserto, Deus providenciou de várias maneiras. Nós vemos Deus providenciando a água através de fontes, Êxodo 15, 27. Nós vemos Deus utilizando uma rocha, quando Moisés ele toca ali com o seu bordão, com o seu cajado numa rocha, Êxodo 17, 6. Números 21, 26 também mostra Deus utilizando para dar água para o seu povo, poço. Então Deus ali suprindo, lhe dando provisão. Então dentro desse deserto, nós vimos que nada faltou. E um dos grandes propósitos do deserto é ensinar, né, e prover e dar essa proteção. Então no deserto nós vemos o Senhor ele ensinando e disciplinando o seu povo. Então dentro dessa escola da vida que é o deserto, nós vemos essa função didática de Deus ali. Em Deuteronômio capítulo 8, um texto que eu gosto demais e que eu aconselho o irmão a ler com cuidado depois, e aprender através dele. Moisés ele considera todo esse trajeto do deserto. Moisés ele considera a peregrinação e ele diz o seguinte, Deuteronômio 8:3, ele te humilhou e te deixou ter fome e depois te sustentou com o maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha que texto maravilhoso. Então ele diz, olha, Deus ele te humilhou, ele te sustentou e te deixou ter fome, e depois te sustentou com o maná, aquele milagre diário que tu não conhecias e nem teus pais, um milagre específico para aquela geração, um milagre único para aquela geração, algo maravilhoso, né? E nós vemos então ele continuando dizendo, só para quê? Para que eu deixei você passar por esse deserto? Né? Por que eu deixei você caminhar por esse caminho? Para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou esse texto na sua batalha ali no deserto, contra Satanás. E ele venceu as tentações utilizando a palavra de Deus.
Meus irmãos, como nós queremos vencer as nossas tentações se não soubermos essa palavra? Sabe, se não conhecermos ela? O próprio Jesus a utilizou para vencer Satanás. E eu vejo que muitas pessoas não sabem o conteúdo de Deuteronômio. Se você não sabe o que tem em Deuteronômio, como você vai vencer as batalhas contra Satanás e o investimento e as tentações do inimigo? Então precisamos nos aprofundar e entender isso. Então Deus está falando aqui, olha, todo esse deserto, toda essa fome, sabe, essa humilhação que você está passando é para você entender que você depende da palavra de Deus. Então tem um fim didático, sim, tá? Tem um fim didático esse deserto. Ele protegeu contra os ataques dos inimigos espirituais, né? Ele também o protegeu contra a tentativa de Balaão ao amaldiçoar o seu povo. Isso que nós vemos aqui, então, ensino e proteção de Deus nesse deserto. Mas nós também vimos que houve fracasso por falta de fé e desobediência. Infelizmente, são coisas que nós percebemos aqui, que nem tudo correu bem, porque diante das instabilidades e diante das coisas, diante do deserto, nós vemos ali que uma geração toda acabou fracassando por falta de fé e de obediência. O povo pecou pela incredulidade e pelas constantes queixas contra Deus e pela idolatria. Sabe, Deus e pela idolatria tal. Abraão e Miriam questionaram a liderança de Moisés. E o próprio Moisés falhou ao bater 2 vezes na rocha quando o Senhor tinha mandado que ele apenas falasse a ela. Sabe, na história dos espias, dos 10 espias enviados para percorrer a terra prometida, só 2 deram um relatório positivo. Os demais disseram, a terra é boa, mas ali há gigantes, e as cidades são bem fortificadas. Sabe, não podemos então vencê-las. Números 15, de 25 a 33. Então nós vemos ali que houve um fracasso por falta de fé e desobediência. Os 2 que declararam, então os únicos que declararam que o Senhor daria a vitória, Josué e Caleb, na ocasião, foram os únicos que sobreviveram daquela geração. Então eles entraram em Canaã, na terra prometida. Deus castigou o seu povo por falta de fé. Apesar de tudo que já havia feito por eles, nós vemos que isso aconteceu. Nós vemos também que no deserto nós sofremos e as consequências pelo pecado. No deserto muitos morreram como castigo pelos vários pecados cometidos. Em vez de crescer, a população diminuiu ali. Sabe, no primeiro recenseamento em Números 1:46, nós vemos que a população era de 603.550 homens de idade militar. No último recenseamento, no fim do período do deserto, nós vemos ali que foram contados 61.730. Então muitos morreram no deserto, Números 26 e 51. Sabe, queixando-se então Israel, Deus mandou uma praga de cobras venenosas e morreram muitos devido às suas mordidas. Quando o povo pediu misericórdia, o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la num poste. E quem olhasse para ela seria curado. Então, quantas lições, quantas consequências do pecado. Então, no deserto, nós vemos a provisão de Deus, que Deus acompanhou o seu povo, que Deus estava presente, lhe dando água, lhe dando alimento, lhe dando maná, que os pais não conheciam, que eles não conheciam, um milagre médico que sustentava e crescia todos os dias, cuidado eterno. Nós também vimos ali que tudo isso era para ensino, proteção, tinha um fim didático, né?
nós vemos também que, independente, e que mesmo com tudo isso, com esse propósito, nós vemos que houve um fracasso por falta de fé. E apenas Josué e Caleb conseguiram sobreviver e passar por esse deserto. Então o deserto é difícil, meus irmãos. Precisamos manter a fé. Israel passou 40 anos. A história de Israel para hoje. Israel passou 40 anos no deserto, sendo tentado e fracassando. Sabe, Jesus passou 40 dias no deserto, foi tentado, mas resistiu, mostrando ser capaz de redimir Israel e a nós. Nos desertos da vida, você tem sido um vencedor como Cristo ou você tem fracassado como Israel? Essa é a lição que fica, porque também na nossa vida, nos nossos desertos, Deus tem provido, Deus tem dado sustento, Deus tem nos alimentado, Deus tem dado tudo o que nós precisamos. E tudo isso para quê? Para ver se guardaríamos ou não os seus caminhos, para ver se guardaríamos ou não a sua palavra. Fica essa lição para a gente. Será que temos sido fracassados como Israel, que não guardou a palavra de Deus? Ou sim, temos sido os vitoriosos como Jesus, que utilizou essa palavra de Deus para ser vitorioso no deserto? Essa é uma das lições que nós tiramos para as nossas vidas. Bem, agora vamos então para o ponto 2 dessa lição 6, né? Moisés no deserto. Vamos falar sobre o encontro no Sinai. Tá? Então aqui o ponto, aqui vemos então que ao chamar Moisés, Deus lhe disse: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Tá? Êxodo 3:12. O ano que Israel passou acampado diante dessa montanha, meus irmãos, foi muitíssimo importante. E foi muitíssimo importante para quê? Para definir o papel do povo, sabe, nos propósitos de Deus. O povo ele tinha um papel ali dentro desse grande propósito de Deus. E nós vamos ver isso. Né? E esse propósito também era de regular então esse relacionamento do Senhor com os israelitas. E Deus também estaria então mostrando como Ele queria que esse povo se relacionasse com Ele. Quais que seriam os caminhos? Como então seria o padrão? Como que Deus estaria falando com eles? Então esse período, né, que Deus ficou aos pés do Monte Sinai foi de extrema importância para definir o papel do povo dentro do propósito eterno de Deus e também para regular a forma como Deus estaria se relacionando com ele. Então é isso que nós vamos ver aqui. Primeiro, um preparo para a nova revelação. Então, dentro do preparo para a nova revelação, tudo visava enfatizar a santidade e o poder de Deus. O povo não podia nem tocar o monte. Todo aquele que tocar o monte será morto. Todos tinham que lavar as suas roupas e se abster-se de relacionamentos sexuais e se santificar. Então existia um propósito aqui de santificação para que eles estivessem diante de Deus. Não podia ser de qualquer jeito, porque aquele que tocasse no monte seria morto, porque Deus é Deus santo. E o povo é povo impuro. O povo precisava se limpar, precisava se abster de outras relações para que sua consciência, o seu pensamento, o seu corpo, né, o homem integral, estivesse puro diante de Deus. No item 2 aqui, Deus ele se manifesta. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espensa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para o arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha,
e todo o monte tremia grandemente. Está escrito isso em Êxodo 19, de 16 a 18. Olha que coisa rica. Então assim Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus. Olha que visão, sabe? Olha que experiência. Então eles no monte, eles veem um Deus, né, diante de uma extensa nuvem, onde houve trovões, relâmpagos, né, o Sinai todo fumegando, porque o Senhor descera sobre ele. Era fumaça que subia como se fosse uma fornalha, e o povo tremia diante desta realidade, diante do Deus que é santo, que é poderoso. Então, por isso, a necessidade de santificação, como vimos no ponto anterior, né? O preparo para essa revelação, porque encarar e encontrar esse Deus precisava de uma reavaliação de vida. E no item 3 aqui, no encontro nos sinais, nós vemos que o Senhor deu a aliança feita no Sinai. E essa aliança, meus irmãos, ela foi feita com Israel. Sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então não foram com todos os povos a princípio. Israel foi um povo ali naquela época chamado exclusivo. Porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdote e nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Então, essa aliança foi feita com Israel, a aliança do Sinai. Ele foi escolhido entre todas as nações, mesmo toda a terra pertencendo ao Senhor, ele vai lá e separa Israel. Para quê? Para que esse Israel ele tenha uma função. Ele foi chamado com um propósito. Em Deuteronômio nós lemos que não foi porque eles são os melhores, porque eles são os maiores, mas eles foram chamados com um propósito para mostrar a grandeza de Deus. Então Deus fez deles uma nação de sacerdote. Reinos, serei reino de sacerdotes. Sacerdote com a função então de interceder e de levar a palavra de Deus. E vocês serão minha nação santa, representantes da minha santidade. Então, na aliança, no Sinai, nós vemos isso, que foi feita com Israel. Como reino de sacerdotes, eles haviam de ministrar, então, para as demais nações, orando por elas, ensinando-lhes as coisas de Deus e conduzindo-os à comunhão com o Senhor. Então, eles seriam instrumentos no cumprimento da promessa a Abraão. Ou seja, eles estariam ali sendo os cumprimentos daquela promessa onde que Deus diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Israel seriam os instrumentos que essa promessa seria cumprida. Quando Deus o chama, então, para ser uma nação de sacerdote. Ainda nós vemos aqui nessa aliança do Sinai, na própria revista, nos traz uma nova aliança. Hebreus, de 8 a 10, ele trata sobre essa nova aliança. Esse ministério passou a ser, então, para todos os cristãos. 1 Pedro 2,9 diz que vós, então, falando para a igreja, para os salvos, para aqueles que reconheceram o Senhor, então depositaram sua fé em Cristo, que Cristo os elegeu, diz: vós, porém, sois a nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, escolhido por Deus, para manifestar então as suas grandezas, manifestar as grandezas daqueles que tirou das trevas e o trouxe para a maravilhosa luz. Então nós vemos que o sacerdócio passou para todos os crentes, passou para todos aqueles que são no Senhor, para todos aqueles que entregaram e depositaram a sua fé em Cristo. Então esse sacerdócio passou para todos. Essa é a característica também da nova aliança, o ministério que passou para todos os cristãos, de abençoar todas as famílias da terra. A aliança foi feita e foi ratificada pelo sangue de sacrifício. É isso que nós aprendemos na aliança do Sinai também. Moisés, Arão e os 2 filhos de Arão,
Mas os 70 anciãos de Israel foram chamados para subirem ao monte, e lá eles viram Deus. Sabe, a nova aliança foi ratificada também pelo sangue, só que agora pelo sangue do próprio Cristo, conforme Lucas 22, 20. Então a nossa salvação hoje, a nossa aliança, hoje a nova aliança, ela foi ratificada pelo sangue, mas não pelo sangue de animais, como na época da antiga aliança, da aliança com Moisés, essa aliança do Sinai. A nossa aliança, ela foi ratificada pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus é que nós fomos chamados e podemos encontrar Deus. As tábuas da lei foram dadas no Sinai, escritas pelos dedos de Deus, né? O coração da aliança eram as 10 palavras, que nós geralmente chamamos então de 10 mandamentos. Foram registradas da mesma maneira que as alianças ou tratados daquela época. Quando um grande rei estabelecia um tratado com o povo, né, que lhe era sujeito, ele primeiro assinava esse documento. Ele colocava o seu nome em primeiro lugar, antes de colocar aquilo, as leis que ele ia escrever, sabe, dizendo quem ele era. Então depois ele detalhava as suas exigências. Por isso, a lei então começa com: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito para cá, da casa de servidão. Então o Senhor ali, ele usa o seu nome, um nome que ele se identificou com Moisés lá na sarça ardente, e através dele se apresentar e dele colocar ali na sua dinastia, ele assinar como rei: eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E aí ele detalha, depois que ele se identifica, depois que ele assina o documento ali em primeiro lugar, ele detalha as suas exigências. E ele traz então as 10 palavras, os 10 mandamentos. Ainda na aliança, nós vemos algo terrível, que foi o bezerro de ouro. Então, com a demora de Moisés ali, nesse seu encontro com o Senhor no monte, o povo ficou impaciente e pediu então para que Arão fizesse algo. Êxodo 32, 1 diz: faze-nos deuses que vão adiante de nós. O povo já estava cansado ali de esperar essa revelação. Então Arão, ele recebeu todas as joias de ouro que o povo usava e fez uma imagem de um bezerro, né, que é conhecido como bezerro de ouro. E houve uma festa, uma farra, sabe, um culto pagão. Com isso, Deus disse a Moisés que destruiria aquele povo. E sabe, Moisés, então, um povo no lugar de Israel, né, levantaria um povo no lugar dele. O que Moisés não quis aceitar. Moisés então intercede a Deus, né? Então nós vemos aqui essa grande realidade. O povo foi tudo bem, é o povo da aliança, é o povo que se preparou para entrar na presença de Deus, que viu a manifestação de Deus, que quase se perde por causa da sua inconsequência, atitude e incredulidade. Novamente, isso nós vemos no deserto. E pensando então, dentro desse encontro do Sinai, nós vemos a história para hoje, né? O que essa história nos ensina para hoje? Quando há grave pecado na igreja, condenamos o pecado. Nós fazemos de tudo para recuperar o pecador, como Moisés fez. Eles pecaram ali por causa do bezerro de ouro. Moisés, ele não quis aceitar essa punição que Deus havia dito: eu vou destruir esse povo. Ele intercedeu pelo povo. Então, quando existe esse grave pecado na igreja, nós condenamos o pecado, mas nós temos feito de tudo para recuperar aquele pecador, sabe? Temos intercedido por ele. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém converter,
sabei que aquele que converter o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma. Da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecado. Tiago 5, 19 e 20. Nós vemos isso também. Fica uma grande lição para os nossos dias, que diante da falha e diante do pecado, por mais grave que seja, nós realmente devemos condenar o pecado. Nós devemos fazer de tudo para recuperar o pecador, intercedendo por ele, sabe? Porque aquele que converter, aquele que se desviou, cobrirá uma multidão de pecados. É o que o texto de Tiago nos diz. É bom aprender com a palavra de Deus. Ponto 3 aí, o tópico 3, né? Então nós vemos da Moisés no deserto, o tabernáculo. O tabernáculo é algo essencial também para a gente aprender no deserto, né? Ainda diante do Sinai, Deus mandou Moisés cumprir e inaugurar o tabernáculo. Então Israel, ele vivia em tendas no deserto. E a partir daí Deus queria armar a sua tenda no meio das tribos. Ficaria no centro do acampamento, né? Quando o Filho de Deus, né, Jesus, se encarnou, nós lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No original do grego, o texto que diz que ele habitou entre nós seria o correto, ele tabernaculou entre nós. Ou seja, ele armou a sua tenda entre nós, exatamente como Deus fez no deserto. Então, as orientações foram dadas por Deus, que deveriam ser seguidas minuciosamente. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, a construção do tabernáculo deveria ter sido feita de acordo com as instruções de Deus, segundo o modelo que foi mostrado no monte. Até o desenho do tabernáculo, né, a forma como deveria ser feito, foi dado ali no monte. Né, tudo deveria ter sido feito de acordo com as instruções. A tenda e o culto, então, nela realizados, simbolizavam realidades espirituais, meus irmãos. É semelhante a um audiovisual, né, de como um pecador pode entrar na presença de um Deus Santo e com ele ter comunhão. Então, toda aquela cerimônia de purificação, toda aquela cerimônia, a preparação para entrar nos santos dos santos, era como se fosse realmente um audiovisual, né? Uma representação de como um pecador ele pode entrar na presença de um Deus Santo e ter comunhão com ele. Para isso serviu então o tabernáculo. Em Hebreus nós lemos: era necessário então, portanto, que as figuras de coisas que se figura de coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Então elas eram representações, né, de coisas espirituais. Então o trabalho foi executado por homens especialmente capacitados por Deus. Um dom ali, né, de artesãos, dom de carpintaria, de costureiros, tudo isso para que o tabernáculo ficasse especificamente como Deus ordenou que deveria ficar. O material para a construção veio de ofertas voluntárias. Todos os homens e mulheres ofertaram tanto que foi necessário pedir que deixassem de trazer oferta. Houve generosidade para que esse tabernáculo fosse construído e Deus habitasse ali no meio do seu povo, tabernaculasse ali. Então todos tinham essa ansiedade de Deus no centro de suas tendas, né? Conforme Êxodo 36, 5 a 7. Isto nos lembra a generosidade dos cristãos pobres ali da Macedônia, segundo Coríntios 8, de 1 a 5, que diz que para que não houvesse falta, né, então o outro contribuía para que houvesse igualdade na comunidade. Em nossa igreja, irmão, é preciso pedir aos membros
que parem de ofertar porque todas as necessidades estão supridas? Foi essa a realidade. Parem de ofertar porque aqui já deu, nós temos todas as necessidades supridas. Ou precisamos continuar pedindo porque cada um só se preocupa com os seus? Nos cultos do tabernáculo, o sangue do sacrifício apagava o pecado que impediam a comunhão com o Senhor. Deus falava do mais interior da tenda, o lugar santíssimo, mas ali o sumo sacerdote entrava e só uma vez por ano, Levítico 16:2, e conforme Hebreus 9, de 6 e 7, os cultos, os sacrifícios ali eram oferecidos, e foram todos regulamentados. Arão e sua família foram instituídos como sacerdotes. E ali começou uma nova fase na história de Israel. Uma nova fase onde que um homem representava, entrava uma vez por ano, e ele se relacionava com Deus. Ele falava com Deus, apresentava ofertas pelo pecado, algo que nunca tinha acontecido. E na história para hoje, o que essa história nos ensina hoje, olhando para o tabernáculo, de maneira semelhante ao tabernáculo, Deus providenciou que a igreja fosse edificada. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, da mesma maneira como Deus capacitou homens, para que Deus levantou pessoas específicas ali para que o tabernáculo fosse edificado. Deus tem levantado alguns para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos, pastores, mestres. Deus tem estabelecido dons espirituais. Para quê? Não para o seu próprio benefício, não para que você receba uns tapinhos nas costas porque você fez algo de bom, mas sim para que haja edificação no corpo de Cristo. Que esse nosso serviço manifeste a glória de Deus, e o corpo de Cristo realmente seja edificado e nós sejamos representantes dele aqui na terra. Deus sendo representado na igreja como Deus foi representado, a sua presença foi representada no tabernáculo. Então, no ponto 4 da nossa lição aí de Moisés no deserto, a revista nos traz a realidade da nova aliança, que hoje vigora a nova aliança. Em Hebreus 8:15 diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, Cristo ele é o mediador dessa nova aliança, para os que são chamados e que recebem essa promessa de herança eterna. Então, como que ele é o mediador? Através, então, da morte dele em resgate pelas transgressões cometidas e que essa antiga aliança, essa primeira aliança acabou condenando. Tá? Então, nós vemos ainda aí, então, nessa nova aliança, que ela é baseada em melhores promessas e ratificadas pelo sangue de Cristo. Nós vimos isso quando estudamos a revista de Hebreus, sobre a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Uma das coisas que ele é superior porque ela é ratificada pelo sangue de Cristo, não por sangue de animais, não por sangue de bodes e ovelhas, mas ela é ratificada pelo sangue de Cristo, então temos promessas melhores. Nosso sumo sacerdote também dessa aliança é Jesus. Hebreus 4, de 14 a 16 diz isso. Sabe, não temos um sumo sacerdote que pode entrar apenas uma vez por ano no santuário. Nós temos um sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas e tirou todo o impedimento, e graças a esse sumo sacerdote nós podemos entrar hoje com ousadia, e nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de se compadecer de nós.
porque ele mesmo sofreu todas as coisas, né? Mas sem pecar. Então ele é capaz de se compadecer dos nossos pecados. Então nós temos um sumo sacerdote superior. E esse sumo sacerdote dessa nova aliança é Jesus. Essa aliança, todas as nações foram incluídas. Então pode ser judeu, pode ser grego, pode ser gentil, ricos, pobres, então todas as nações foram incluídas, foram inseridas. É o que diferencia a igreja de todas as outras seitas também ali judaicas, né? Assim se a gente pode dizer o farisaísmo, os fariseus, os saduceus, né? Os essênios, são seitas que vieram do judaísmo. E quando nós lemos Atos, nós vemos que uma das preocupações de Lucas é distinguir a igreja do Senhor, né? A igreja que vive em função dessa nova aliança. Ele procura distinguir então a igreja que vive em função da nova aliança desse povo que vive baseado, dessas seitas que vive baseada na antiga aliança. Ou seja, a igreja ela é uma religião de portas abertas. Não pode ver pessoas de todas as nações. Lá nós vemos romanos entrando, nós vemos gentios se convertendo e fazendo parte, né, dessa realidade. Com os nossos pecados apagados pelo sangue de Jesus e sendo lavados pela palavra, podemos entrar no lugar mais santo do universo, sem medo, sabe, a presença de Deus. Nós entramos sim com ousadia, então é uma realidade cósmica. Nós entramos na presença de Deus, nós entramos no seu santuário, e tudo isso por causa que Jesus é esse mediador dessa nova aliança. Então Jesus realmente ele é o sumo sacerdote, sabe? E esse sumo sacerdote, o qual todo crente fez com que todo crente se torne um sacerdote capaz de abençoar, de interceder e de instruir então a todas as pessoas sobre as coisas de Deus. Jesus, o sumo sacerdote, mas ele nos fez graças a essa aliança, porque hoje nós também então somos responsáveis por essa aliança, né? Então, para abençoar, para interceder e para instruir os homens nas coisas de Deus. 1 Pedro 2, de 9 a 10, diz isso, né? Que nós então somos sacerdotes, nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, que fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, para proclamar essa realidade. História de Israel para hoje, olhando para essa nova aliança, sabendo que a nova aliança nos coloca em especial posição ao lado de Cristo. É isso que a aliança nos coloca. Sabe o que eu tenho feito para aproveitar ao máximo este privilégio que Jesus nos deu de ter o livre acesso ao Pai? O que nós temos feito diante dessa posição tão especial que o Senhor nos deu? Essa posição que Cristo nos colocou, conquistando pelo seu sangue. Sabe, será que temos aproveitado ao máximo esse privilégio e esse acesso ao Pai através das nossas orações? Que Deus fale conosco através disso também. E que venhamos aproveitar, sabe? Usufruir desse benefício tão grande que o Senhor Jesus conquistou para a gente. O que vimos aqui foi um sobrevoo realmente bíblico aqui sobre esse período de Israel no deserto, né? Porque muitas lições poderiam ser tiradas dali. Talvez podemos entrar depois e nos aprofundar mais nesses estudos, né? Se assim Deus nos permitir. Mas o que eu olho para esse texto e que a revista nos traz aqui como conclusão é que Deus, que cuidou de Israel naqueles anos no deserto, mostrou-se santo, disciplinador, misericordioso e muito longânimo. Sabe, ele providenciou tudo para Israel, tudo que Israel precisou naquele período. Ele providenciou comida, água, proteção,
orientação através da coluna de fogo e sobre as nuvens, sabe? O meio pelo qual também um pecador podia servir e ter comunhão com Deus que é santo. Sabe, esse Deus que é santo, que é disciplinador, que é misericordioso e que é longânimo, e que providencia tudo o que o seu povo precisa, ele continua sendo o mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Quantas lições importantes aprendemos aqui. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Tá? Logo voltaremos ainda a estudar, né, na próxima lição, Moisés e suas últimas palavras na lição 7. Então não acabamos aqui. Que você possa ler esses capítulos que retratam a história de Moisés, né, que vai praticamente ali de Êxodo até Deuteronômio, e eu creio que o Senhor abençoará muito a sua vida, meu irmão. Que Deus possa completar essa mensagem, é a nossa oração, né, e nós vamos orar concluindo esse momento de classe. Realmente que Deus possa te abençoar. Senhor, é no nome de Cristo, nosso sumo sacerdote, que nós entramos na tua presença, nós entramos com ousadia, como ele mesmo nos ensina. Nós realmente queremos, ó Pai, receber misericórdia no tempo oportuno, e nós carecemos da tua misericórdia, Pai, todos os dias. Pai, nós precisamos do teu sustento diário, dá-nos o pão de cada dia, assim como o Senhor dava diariamente o maná para o povo de Israel. Ó Deus, nos ajude a aprender o que temos que aprender, ó Deus, nesses desertos. E que assim o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, na medida que estamos sendo lapidados, moldados e conformados à imagem do seu Santo Filho. Nós oramos e agradecemos a Deus pela tua palavra, por essa revelação, pelos registros tão importantes, ó Deus, que podem nos ensinar a viver uma vida de que te agrade. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tá? Você que tem a revista, aproveite para rever esses ensinos, tá? Porque é de muita validade mesmo. E eu peço que o Senhor complete realmente tudo isso no teu coração. Amém? Deus o abençoe.